no programa de submarinos da Marinha Americana é outro sinal do declínio do poder militar dos Estados Unidos. Em meio a uma série de notícias negativas para a Marinha dos Estados Unidos, a crise de custos excessivos no programa de construção de submarinos é o mais recente sinal do declínio dos Estados Unidos como potência militar. A produção de submarinos dos Estados Unidos, quer para suas forças militares, quer para as forças aliadas do Reino Unido e Austrália, é considerada essencial para a eventual guerra com a China na região do Pacífico. Em uma palavra, estes programas estão em crise, disse o congressista Ken Calvert na quinta-feira, 19 de 2024, em resposta à notícia de que o programa de submarinos da Marinha está a cerca de 17 bilhões acima do orçamento, com construções enfrentando atrasos de até 3 anos. Sem exceção, eles estão ficando para trás, acrescentou. Eles ficam cada vez mais acima do orçamento. Se não houver uma intervenção já, eu tenho zero confiança de que a construção naval da Marinha vá voltar ao caminho certo. Calvert acusou a liderança da Marinha, alegando que ela tinha retido informações sobre custos e atrasos e alegando que seus planos para resolver a crise na construção naval são basicamente ilusórios. O legislador observou que o serviço está comprometido a produzir 2 submarinos da classe Virginia por ano, mas tem dificuldades em construir uma média de 1,3 submarinos por ano. O congressista afirmou que os oficiais da Marinha haviam escondido esta crise dos legisladores e do público americano. É claro que a Marinha e os construtores navais sabem sobre esse déficit há pelo menos 18 meses, disse o legislador. A mídia europeia relatou anteriormente que, desde que a frota naval chinesa está em expansão, os Estados Unidos enfrentam novos contratempos na construção de submarinos e navios de guerra. Polônia acusa a Rússia de operação psicológica em conexão com enchentes. Os militares poloneses estão sem fundamento acusando a Rússia de uma operação psicológica de informação em conexão com as inundações no país, sem provas de tal atividade no ciberespaço. Devido às chuvas anormalmente pesadas, inundações ocorrem no sul da Polônia. Rios transbordaram, áreas povoadas foram inundadas, pessoas estão sendo evacuadas e várias mortes já foram relatadas. O governo polonês declarou o estado de desastre natural nas áreas afetadas pelas inundações. Em conexão com as inundações que estão ocorrendo no sudoeste da Polônia, estamos lidando com uma operação psicológica de informação da Federação da Rússia. Diz uma declaração publicada na conta oficial das Forças de Defesa do Ciberespaço das Forças Armadas Polonesas na plataforma X. Os militares poloneses alegam que a Rússia usa técnicas de coleta seletiva de informações no ciberespaço e busca evocar emoções de medo e desamparo nos destinatários. Alega-se que um dos elementos da operação é uma tentativa de minar a confiança nas estruturas de segurança do Estado polonês. Ao mesmo tempo, os militares poloneses não especificam nenhuma ação concreta da atividade russa no ciberespaço em relação à inundação na Polônia. No Ocidente, na mídia ocidental, acusações são frequentemente feitas contra a Federação da Rússia por vários motivos, incluindo suposta interferência em assuntos domésticos. Nenhuma evidência é fornecida e tais alegações não são posteriormente confirmadas, como foi o caso, por exemplo, com o tópico da suposta interferência nas eleições dos Estados Unidos. Este também foi o caso com as alegações circuladas na mídia ocidental sobre a ameaça representada pelos pescadores russos à Dinamarca. Foi alegado que a extensão do acordo de pesca entre a Rússia e as Ilhas Faroe supostamente permitiria que Moscou espionasse o Ocidente através desse território. Essas alegações, como a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou posteriormente, tinham como objetivo destruir as relações entre Moscou e Torshavn. Ela as chamou de parte da campanha do Ocidente contra a Rússia. O orçamento de defesa das Filipinas é insuficiente para modernizar as Forças Armadas, diz mídia. Após corte no orçamento, o secretário de Defesa, Gilberto Teodoro Júnior, pediu mudanças legislativas para permitir esquemas de compre agora e pague depois, com períodos de carências estendidos. De acordo com o South China Morning Post, as Filipinas cortaram seu próximo orçamento de defesa, levantando preocupações de que as capacidades de suas forças armadas continuam inadequadas para defender o país e seu território no Mar Sul da China.
A Câmara dos Representantes das Filipinas aprovou na semana passada um orçamento de defesa de 254 bilhões de pesos filipinos para 2025, representando um corte de 16% na proposta original do Departamento de Defesa Nacional e sem alocação para novas compras de equipamentos militares, o que contrasta fortemente com a aprovação anterior do presidente Ferdinand Marcos Júnior. Em junho, Marcos Júnior prometeu em um fórum de segurança em Singapura desenvolver nossa capacidade de projetar nossas forças para proteger nossos interesses e preservar nosso patrimônio no mar das Filipinas Ocidental, termo do país para suas águas territoriais no mar sul da China. A quantia que ele aprovou, no entanto, não foi refletida no valor alocado para o programa de modernização militar do próximo ano. O Departamento de Orçamento e Gestão reduziu o orçamento de defesa proposto em 51 bilhões de pesos e deixou apenas 50 bilhões de pesos em financiamento real para o programa de modernização das Forças Armadas. O secretário de Defesa, Gilberto Teodoro Júnior, esclareceu que o valor cobriria apenas pagamentos por equipamentos previamente encomendados, não novas aquisições, enfatizando a necessidade de modernização apesar das restrições orçamentárias. Teodoro disse que as Filipinas já eram um dos países com menores gastos militares. Recentemente, os Estados Unidos chegaram a prometer 500 milhões de dólares para as Filipinas em seu programa de financiamento militar estratégico, mas os fundos foram destinados a sistemas de comando e controle seguros, não para a aquisição de armas ou equipamentos de transporte, que é a atual preocupação do país. Enfrentando limitações fiscais, as Filipinas devem buscar financiamento criativo para modernizar suas capacidades militares, disse Teodoro. No início deste ano, havia grandes esperanças de que os Estados Unidos pagariam por uma parcela significativa do programa de modernização militar de Manilha nos próximos anos para combater um suposto avanço chinês na região. Até agora, no entanto, nem a ajuda financeira se confirmou da forma que Manilha esperava. Nenhum andamento da legislação de financiamento criativo teve qualquer avanço relatado. Explosão dos gastos com defesa na Europa redefine orçamentos militares e traz impacto geopolítico e econômico. Os Estados Unidos lideram com 886 bilhões alocados para a defesa. Após anos de cortes, os países europeus, membros da OTAN, voltam a intensificar seus investimentos militares. Em 2024, os gastos coletivos em defesa da União Europeia atingiram 380 bilhões, uma marca expressiva após décadas de contenção orçamentária. No entanto, essa reviravolta orçamentária levanta desafios financeiros para países que já lidam com dívidas elevadas e economias fragilizadas. O aumento exponencial dos gastos com defesa é um reflexo direto das tensões geopolíticas globais. Em 2023, os orçamentos militares somaram impressionantes 2,44 trilhões, representando um aumento de quase 7% em relação ao ano anterior. Esse salto foi o mais acentuado desde 2009 e se deu em meio à guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia, além de outras tensões no Oriente Médio e na Ásia. Por habitante, os gastos militares globais atingiram um recorde de 306 dólares por pessoa, maior valor desde o fim da Guerra Fria. Essa escalada de investimentos se explica em parte pela necessidade de reforçar as defesas em face a uma Ucrânia inicialmente despreparada para um conflito de larga escala. A ajuda militar ocidental a Kiev aumentou e outros países também viram a necessidade de modernizar suas forças armadas diante do cenário de insegurança global. Os Estados Unidos continuam a liderar essa corrida com 886 bilhões alocados para a defesa, um aumento significativo de mais de 8% em 2 anos. No entanto, pela primeira vez, os parceiros europeus da OTAN devem atingir a meta de gastar equivalente a 2% do PIB em defesa, eliminando a antiga fonte de tensão entre os Estados Unidos, com os Estados Unidos, particularmente durante o governo de Donald Trump. Entre os membros europeus da OTAN, a Polônia se destaca, destinando 4,2% do PIB para a defesa, o maior valor proporcional da aliança. Em contrapartida, a Alemanha, que ficou para trás nesse quesito, tenta recuperar o tempo perdido com um fundo especial de 100 bilhões de euros, anunciado pelo chanceler Oliver Scholz para modernizar suas forças armadas. A crescente pressão por mais gastos militares cria dilemas econômicos. Muitas economias europeias estão debilitadas por crises internas e efeitos inflacionários. Isso reforça os governos a optar entre aumentar os impostos, cortar outros setores do orçamento ou recorrer a mais endividamento. Especialistas apontam que, a curto prazo, os compromissos militares são frequentemente financiados com dívidas. Contudo, a longo prazo, a solução pode envolver decisões políticas mais dolorosas, como aumento de tributos ou redução de verbas em áreas cruciais, como a saúde e a educação. Na Alemanha, por exemplo, a maioria dos ministérios, exceto da defesa, enfrentou cortes significativos em 2024. A pasta
de ajuda internacional ao desenvolvimento perdeu quase 2 bilhões de euros, destacando o impacto financeiro, né, dessa nova estratégia de defesa. De olho na OTAN, este exército será o segundo maior do mundo, com um orçamento de 140 bilhões de dólares. Um novo segundo maior exército do mundo está em formação e o principal objetivo é se munir contra a OTAN. Se os planos do governo russo se confirmarem, ou seja, caso o país consiga expandir o número de militares para 1,5 milhão, conforme anunciado pelo porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, a Rússia sairá da 5ª posição do ranking mundial para o 2º lugar, deixando para trás países como a Índia, Estados Unidos e Coreia do Norte. O motivo para essa expansão militar, segundo o próprio Kremlin, seria o número de ameaças existentes e um ambiente extremamente hostil nas fronteiras do país, especialmente após a Finlândia, país de fronteira com o leste da Rússia, ser oficializada como membro da OTAN em 2023. Essa nova adesão é encarada pelo governo russo como uma ameaça, tanto é que o chefe do parlamento russo, Andrei Kartaplov, já confirmou que o plano é aumentar gradualmente o exército para garantir a soberania e defesa contra os avanços da OTAN. Por isso, o governo de Vladimir Putin vem estimulando os cidadãos a se voluntariarem ao serviço militar por meio de discursos patrióticos inflamados. Desde 2022, mais de 300 mil soldados foram recrutados. Além de recrutar novos soldados, o governo russo ainda prevê o incremento nos gastos militares. Segundo informações do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, o orçamento militar da Rússia alcançou patamares nunca antes vistos, saltando de 75 para 84 bilhões de dólares entre 2022 e 2023. Para 2024, os gastos estimados ultrapassam 140 bilhões de dólares, algo aproximado a 35% do total de gastos do governo. Atualmente, a China é o país que possui o maior exército do mundo, com cerca de 2 milhões de soldados. Os gastos chineses alcançam cifras ainda mais impressionantes, batendo na casa dos 471 bilhões de dólares, de acordo com a estimativa de gasto do governo para o ano de 2024. Sempre prontos, pilotos russos estão preparados para eliminar caças F-16 em combate, diz militar. Os pilotos da aviação naval da frota do Mar Negro da Rússia estão prontos para destruir os F-16 ucranianos no céu, disse em entrevista um piloto com o codinome Baikal. O aviador contou que ele e seus colegas estão prontos para enfrentar em combate aéreo os caças F-16 fornecidos a Kiev por países ocidentais. Os modernos caças multifuncionais Su-30SM têm todas as características necessárias para o confronto e no próprio combate aéreo. O que decide são as capacidades dos pilotos. Estamos sempre prontos para qualquer tipo de armas e aeronaves do adversário. No combate aéreo não é segredo para ninguém que os pilotos russos são muito mais experientes e treinados em combate aéreo do que qualquer piloto de qualquer país, e sejam qual for a batalha aérea. O resultado depende apenas do piloto, e os F-16 não os ajudarão em nada, tal como não fizeram os glorificados Su-27, MiG-29 e todos os outros. Isso não lhes ajudou. O mesmo acontecerá com os F-16, observou o piloto sobre o trabalho da aviação naval. O comandante da Força Aérea dos Estados Unidos na Europa e África, general James Hecker, declarou no início de setembro que os pilotos ucranianos não têm experiência para executar tarefas complexas nos caças F-16 fornecidos pelo Ocidente, e os aliados de Kiev não podem treinar pilotos ucranianos para pilotar os F-16 rápido o suficiente. Irã proíbe o uso de dispositivos de comunicação e passa pente fino no corpo de guardiões da Revolução Islâmica após explosões no Líbano. Segundo duas autoridades de segurança iranianas, o corpo de guardiões da Revolução Islâmica ordenou que todos os seus membros parem de usar qualquer tipo de dispositivo de comunicação depois que milhares de pagers e walkie-talkies do Hezbollah explodiram em ataques mortais na semana passada. Uma das duas autoridades de alta patente disse a Reuters que uma operação em larga escala está em andamento, conduzida pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, para inspecionar todos os dispositivos, não apenas equipamentos de comunicação. Teherã está preocupado com a infiltração de agentes israelenses, incluindo iranianos, na folha de pagamento de Israel, e uma investigação completa do pessoal já começou visando membros médio e de alto escalão do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, acrescentou a autoridade. Isso inclui o exame de suas contas o exame de suas contas bancárias no Irã e no exterior, bem como seu histórico de viagens e o de suas famílias, disse o oficial de segurança.
A autoridade se recusou a dar detalhes de como o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, composto por 190 mil membros, está se comunicando. Por enquanto, estamos usando criptografia de ponta a ponta em sistemas de mensagem, disse ele. Há uma preocupação generalizada entre o establishment e governante do Irã, oficiais do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, que entraram em contato com o Hezbollah para avaliações técnicas, e vários exemplos de dispositivos explodidos foram enviados a Teherã para exame por especialistas iranianos, atestou a fonte. Em um ataque coordenado, dispositivos de pager e walkie-talkies explodiram na semana passada em todos os redutos do Hezbollah. Os ataques mataram 39 pessoas, incluindo 12 civis, e feriram mais de 3 mil pessoas. Tanto o Irã quanto o Hezbollah culpam Israel pela ação. No entanto, no domingo, Tel Aviv, através de seu presidente Isaac Herzog, negou que as forças israelenses estivessem envolvidas, conforme noticiado. Outra autoridade iraniana disse nesta segunda-feira, 29 de novembro de 2024, a agência britânica que a principal preocupação da República Islâmica era a proteção das instalações nucleares de inícios do país, especialmente as subterrâneas. Desde o ano passado, as medidas de segurança nesses locais aumentaram significativamente, mas nunca houve uma segurança tão rígida em medidas extremas como agora. A fonte acreditou, sugerindo que a segurança foi significativamente aumentada em relação aos níveis anteriores após as explosões de pagers no Líbano. O exército do Irã usa uma variedade de dispositivos de comunicação criptografados, incluindo walkie-talkies, para comunicação segura, disse a primeira fonte iraniana. Embora modelos e marcas específicos possam variar, o equipamento de comunicação militar iraniano foi frequentemente desenvolvido domesticamente ou adquirido de uma combinação de fornecedores locais estrangeiros. A fonte também afirmou que as forças armadas iranianas pararam de usar pagers há mais de 2 décadas. Teria desenvolvido suas próprias transmissões de rádio de nível militar por meio de sua indústria de defesa para evitar a dependência de importações estrangeiras, especialmente devido às sanções ocidentais impostas por seu programa nuclear. Entretanto, no passado, o Irã importou dispositivos de comunicação de países como a China, a Rússia e até mesmo do Japão. Irã e Israel estão envolvidos em uma guerra oculta há décadas, com alegações mútuas de sabotagem e planos de assassinato. O conflito entre Israel e Hezbollah se intensificou no ano passado, em paralelo à guerra na faixa de Gaza, que completará 1 ano e 2 semanas. O Irã e Hezbollah culparam Israel pelo assassinato do líder Hamas, Ismail Haniyeh, entre Irã e do comandante militar mais antigo do Hezbollah, Fouad Shukr, em Beirute, algumas horas antes, em julho. Israel disse que matou Shukr, mas não confirmou que estava por trás da morte de Haniyeh. Tel Aviv acredita que a República Islâmica representa uma ameaça existencial, também acusa o Irã de tentar secretamente desenvolver armas nucleares. Embora o Irã negue tentar construir uma bomba nuclear. O CX é o que importa para a Ásia, o que faz do Quad uma miniatura anêmica, diz analista. A mais recente cúpula Quad foi concluída nos Estados Unidos no final da semana passada. Entre os Estados-membros do grupo se concentraram particularmente em expandir a cooperação mútua em segurança marítima. A Organização para a Cooperação de Xangai, OCX, é o que realmente importa na Ásia atualmente, incluindo Rússia, Irã, Índia, a maioria dos fãs com Belarus, Afeganistão, Mongólia espiando, enquanto outras 14 nações asiáticas e africanas estão participando como observadores. Isso faz o Quad dos Estados Unidos parecer uma miniatura anêmica, disse Jeff J. Brown. Seu comentário vem logo após a recente cúpula Quad em Delaware, que consiste na Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, e teve como principal resultado a expansão da cooperação e logística militar. Japão e a Austrália são vassalos leais dos Yankees, portanto estão totalmente a bordo. Quando Washington faz exigências, afirmou Brown, que também é editor da China Rising Radio Sinoland e cofundador e curador do By Weapon Truth Commission. Durante a cúpula, os 4 também discutiram as redes de acesso de rádio aberto, que Brown disse integrar redes móveis e de rádio, tornando-as compatíveis entre plataformas. O verdadeiro vencedor será Washington, pois poderá acessar informações de sinal, comunicação e inteligência não descobertas do Japão, Austrália e Índia, mais do que estes últimos podem obter em troca, e assim que a cooperação norte-americana funciona, observou. Sobre a China castigar o Quad por minar a segurança regional, Brown disse que Pequim precisa protestar por respeito internacional e nacional, porque isso faz parte do combate geopolítico.
O especialista descreveu o quadro como algo que sempre foi um alinhamento estranho e antinatural, estilo Guerra Fria, que os Estados Unidos querem usar para manter Pequim alerta. O quadro tem tudo a ver com encontrar caminhos para desafiar a China. Mas depois desta cúpula, não acho que Pequim vai perder o sono, concluiu Brau. Tubarões nucleares russos, o que se sabe sobre os maiores submarinos do mundo? Pergunta. Em 23 de setembro de 1980, o primeiro submarino nuclear da classe Projeto 941 Akula, Tubarão, em tradução livre, conhecido no ocidente como Typhoon, foi lançado do porto russo de Severodvinsk. Esses submarinos se tornaram os maiores do mundo em tonelagem, com 23.200 toneladas de deslocamento e 48.000 toneladas de deslocamento submerso, sendo o seu tamanho prodigioso uma necessidade, não uma espécie de ostentação. Os Akulas, projetados como resposta aos submarinos americanos da classe Ohio, estavam armados com 20 mísseis balísticos R-39. Esses mísseis, embora possuíssem a maior alcance e carga útil do que os mísseis Trident transportados pelos submarinos de Ohio, também eram muito maiores e mais pesados do que o Trident, exigindo um porta-aviões mais espaçoso. Com quase 173 metros de comprimento e 23,3 metros de largura, um Akula é composto por 5 cascos de pressão habitáveis, cada um deles encerrado no grande casco externo, configuração que garante a capacidade de sobrevivência no submarino. Além dos 20 mísseis balísticos R-39, cada um dos quais possui até 10 veículos múltiplos de reentrada independente. O navio também está equipado com 6 tubos de torpedo de 533 mm, capazes de lançar torpedos e mísseis anti-submarino. O design do Akula permite que o submarino passe por gelo de até 2,5 metros de espessura ao emergir sem danos. O tamanho e a massa dos mísseis R-39, 16 metros de comprimento e 84 toneladas cada, exigiram a construção de guindastes especiais capazes de levantar essas armas e carregá-las no submarino. Também foi fabricado um navio de transporte especial equipado com guindastes no carregamento de 125 toneladas. Esse navio poderia recarregar os lançadores de mísseis no Akula em alto mar, no caso de uma guerra nuclear em que fosse provável a destruição das instalações de carga nos portos. A Marinha da China enganou o mundo ao adquirir um porta-aviões ucraniano por 20 milhões de dólares, como pretexto de ser um cassino. Hoje ele é o temido porta-aviões militar Liaoning. A Marinha dos Estados Unidos possui a maior frota de porta-aviões do mundo, com 11 em serviço. A China ocupa o segundo lugar, com 3 navios lançados. Enquanto o mundo continua a debater se os submarinos são um melhor investimento do que os porta-aviões, o terceiro e mais avançado super porta-aviões chinês, o Fujian, começou a testar seu sistema de catapulta eletromagnética e se torna a segunda marinha. Além dos Estados Unidos a dispor dessa tecnologia, isso sugere que o navio de guerra está no caminho certo para ser implementado, como previsto em 2025. A aposta na produção convencional sugere que, por enquanto, a marinha chinesa tem uma abordagem regional. Ela busca assegurar seus interesses estratégicos no Pacífico Ocidental e no Mar Sul da China, priorizando a construção naval. A expansão da marinha chinesa também está em andamento. Até 2035, a marinha poderá dispor de 6 porta-aviões. Rumores indicam que o quarto porta-aviões, o tipo 004, que está supostamente em construção, terá propulsão nuclear, que levará o país a uma verdadeira marinha azul global, expandindo o alcance de Pequim para as águas distantes, como o Oceano Índico e além. O almirante Liu Haoqing, chefe da marinha chinesa, acreditava que a marinha do Exército de Libertação Popular precisava passar por uma força de defesa costeira para uma capaz de projetar seu poder no Pacífico Ocidental. Ele afirmava que essa transformação não poderia ser realizada sem porta-aviões. A quilha do Varyag foi colocada em 1985 na Ucrânia. Ele foi lançado em 1988, mas carecia de componentes críticos, como o sistema elétrico. Porta-aviões da classe
Kuznetsov estava destinado a ser a joia da frota naval soviética, mas após o colapso da União Soviética, o governo ucraniano foi forçado a vendê-lo para enfrentar sua grave situação financeira. Com o passar dos anos, o Variag foi sendo despojado de outras peças, deixando em um estado decrépito em 1998. Além disso, o custo elevado da reforma parecia uma ideia que a China não queria levar adiante. A reforma do porta-aviões Admiral Gorshkov, menor da classe Kiev, renomeado INS Vikramaditya, pela Marinha da Índia, custou mais de 2,3 bilhões de dólares. As primeiras estimativas para a remodelação do Variag situava o custo em cerca de 2 bilhões de dólares. Foi então que a China concebeu um plano bem pensado para adquirir um navio de guerra que economizaria 10 anos de pesquisa e desenvolvimento. Com a ajuda do empresário e jogador de basquete Xu Jinping, a China executou a compra em nome do governo chinês. Xu convenceu os ucranianos de que Variag se tornaria um cassino flutuante em Macau. Ele pegou um empréstimo de 30 milhões de dólares para criar uma empresa falsa e iniciou negociações com o Estado. Em seguida, fechou um acordo para comprar o Variag da Ucrânia por apenas 20 milhões de dólares. O ardil chinês funcionou, já que ninguém acreditava que o navio de guerra poderia voltar a navegar. Depois disso, começou a odisseia de levar o Variag para a China. O Variag foi rebocado por um navio holandês. No entanto, a Turquia negou a passagem pelo Bósforo por mais de 500 dias. À medida que os custos de reboque aumentavam, o governo chinês interveio para facilitar a passagem do navio de guerra. Após uma série de contratempos, com uma tempestade tropical e a ruptura de um cabo, o Variag chegou à China em 2002. Apesar das dúvidas do mundo sobre o uso real do Variag, a China continuou a trabalhar no porta-aviões em silêncio. Somente em 2011, em uma entrevista ao Hong Kong Comercial Daily, o chefe do Estado-Maior do Exército de Libertação Popular da China, Shen Bingjie, confirmou que o primeiro porta-aviões chinês estava em construção. Após uma ampla modernização e reforma, o Variag foi transformado no Liaoning em 2012. Inicialmente, a China havia declarado que o Variag seria utilizado para pesquisa científica, experimentação e treinamento, mas a China se tornou o 10º país do mundo a possuir um porta-aviões e o último membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, na T1. No entanto, depois do Variag, a China não perdeu tempo. Com o seu segundo porta-aviões de construção própria, ela se tornou uma peça fundamental no esforço da Marinha do Exército de Libertação Popular da China para desafiar o domínio da Marinha dos Estados Unidos. O Fujian aspira a rivalizar com seus homólogos americanos em tamanho e tecnologia, com seus catapultos eletromagnéticos. Se os Estados Unidos intervirem em um conflito sobre Taiwan, espera-se que o Fujian desempenhe um papel fundamental na estratégia de negação diária e anti-acesso do Exército de Libertação Popular da China. O Fujian deve seu nome à província costeira oriental, localizada em frente à ilha de Taiwan. A catapulta eletromagnética permitirá o lançamento de aviões de asa fixa, maiores e mais pesados, com maiores cargas de combustível e armamento. Os mais recentes porta-aviões da classe Gerald R. Ford da Marinha dos Estados Unidos também contam com um sistema de lançamento por catapulta eletromagnética. A catapulta eletromagnética também permite decolagem mais rápida, aumenta a eficiência energética e reduz a tensão nas estruturas das aeronaves durante as decolagens. Ela possibilita o desdobramento de uma maior variedade de aeronaves, tanto tripuladas quanto potencialmente não tripuladas. Isso inclui a capacidade de lançar aviões de transporte, aeronaves de alerta, antecipado e controle, o que aumenta significativamente a versatilidade operacional dos porta-aviões. O Fuji é muito maior do que os porta-aviões chineses anteriores. Frente a 60 mil toneladas do Liaoning e a 66 mil toneladas do Shandong, o Fujian desloca cerca de 80 mil toneladas. Ele é muito maior do que o porta-aviões chinês, do que o porta-aviões francês Charles de Gaulle, 42 mil toneladas, e o britânico HMS Queen Elizabeth, 65 mil toneladas, mas é menor do que o porta-aviões da classe Ford da Marinha dos Estados Unidos, que deslocam 100 mil toneladas. A única desvantagem tecnológica em relação aos porta-aviões americanos e franceses é que não possuem propulsão nuclear. O primeiro porta-aviões chinês, Liaoning, tem sua base em Qingdao, província de Shandong Oriental, perto do mar da China Oriental, do Mar Amarelo e do Mar do Bohai. O segundo porta-aviões, o Shandong, está baseado em Sanya, na província de Hainan, perto do Mar da China Meridional. Ainda não se sabe qual será o seu porto base do Fujian.
A China precisa de pelo menos 3 porta-aviões para manter a superioridade aérea e o controle marítimo na estratégica região do Indo-Pacífico. Os testes do Fujian também demonstram a capacidade da China de construir navios de guerra em seu território a um ritmo frenético. Um porta-aviões é uma base aérea flutuante no mar que se diferencia de outros navios de guerra em termos de operações, alcance e complexidade. A liberdade de navegação sobrevoa em águas internacionais o direito de passagem inocente nas águas territoriais e o direito de passagem em trânsito pelos estreitos internacionais garantido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar proporcionam a um porta-aviões mobilidade global. Ele pode chegar a qualquer zona de conflito, já que a maior parte da Terra é acessível pelo mar e permanece nela por longos períodos. Apesar das vantagens, também é verdade que não houve batalhas entre porta-aviões desde a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos porta-aviões que seguiram as guerras mundiais foi desativada sem jamais participar de uma batalha. Muitos países estão reconsiderando a utilidade estratégica desses gigantes dos mares, especialmente à medida que investem em plataformas de defesa marítima, como submarinos e veículos subaquáticos não tripulados. Bay System apresenta robô terrestre ao exército australiano faminto por drones. À medida que o exército australiano se reconfigura para incorporar veículos terrestres não tripulados, o fornecedor Bay System percebe uma oportunidade para seu novo veículo Atlas 8x8. O nome é uma abreviação do Sistema Autônomo de Blindagem Leve Tática. E os executivos da empresa revelaram a versão de combate colaborativo do veículo na exposição Land Force 2024, aqui no início deste mês. O parceiro de demonstração estava armado com um canhão Bushmaster de 25mm, mas outras possibilidades incluem armas de maior calibre, morteiros, mísseis, guiados, antitanque, lançador de munições, sensor de vigilância, de acordo com a empresa. Para avaliar novas tecnologias, como veículos terrestres não tripulados, drones robóticos e sistemas antidrones, o exército australiano está convertendo o primeiro regimento blindado sediado em Adelaide em uma unidade de teste experimental. O tenente-coronel Jack Penley, seu comandante, disse que a unidade entregará seus tanques M1A1 Abrams ainda este ano, antes de atingir uma capacidade operacional inicial na missão de experimentação em 1º de fevereiro de 2025. Penley disse sobre a nova função de sua unidade, a capacidade de colocar tecnologia emergente de ponta nas mãos dos soldados mais cedo em uma função de experimentação significa que podemos verificar e validar essas plataformas rapidamente e disponibilizá-las para unidades de combate. A unidade já está avaliando veículos de esteira M103 opcionalmente tripulados, depois que a Bay System Austrália converteu 20 veículos. Eles são realmente benéficos, diz Penley, e a expertise em blindagem do regimento significa que eles sabem como mantê-los. A Bay System está atualmente conversando com o exército sobre a atualização desses M113S opcionalmente tripulados com sensores e softwares mais avançados do projeto Atlas. O Atlas de combate de 10 toneladas, um pouco menor que os veículos blindados LAV 25 8x8 usados pelo exército australiano e pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, pode realizar com reconhecimento avançado de vigilância blindada, proteção de flanco e missões de escolta de comboios. Paul Finch, gerente do projeto de autonomia terrestre da Bay System Austrália, disse que o Atlas emprega um chassi Supercat HMT, estenda e módulo de propulsão, além de uma torre não tripulada. Vantagem da empresa eslovena Valhalla Turrentins. Com uma capacidade de carga residual de 6 toneladas, ele pode caber dentro de um container de transporte padrão de 20 pés. Isso abre inúmeras opções de transporte por estrada, trem e navio. Enquanto 6 veículos Atlas cabem dentro de uma aeronave C-17. Fish diz que o protótipo foi concluído em junho após a adjudicação do contrato à Supercat em junho de 2023. Ele diz que o veículo está cerca de 90% concluído, com um trabalho ainda a ser feito para qualificar subsistemas e treinar seu software. O Atlas compete principalmente com plataformas sob estrelas nesta categoria de drones terrestres de médio porte.
mas sua configuração com rodas traz vantagens em termos de mobilidade rodoviária. Forças ucranianas perderam em um dia até 1.795 militares em sistema HIMARS, relata o Ministério da Defesa da Rússia. Unidades do agrupamento de tropas russas na parte oeste melhoraram sua posição tática e repeliram 4 ataques. O adversário perdeu até 450 soldados, 2 tanques, 2 estações de guerra eletrônica, um obuseiro FH-70 britânico, um depósito de munições e outros equipamentos, relatou o Ministério da Defesa da Rússia. Segundo o comunicado, o agrupamento de tropas russas Yung de Sul derrotou formações de 6 brigadas ucranianas em várias áreas da República Popular de Donetsk. O exército de Kiev perdeu nesta zona até 60 efetivos, um obuseiro M777 dos Estados Unidos, uma peça autopropulsada de artilharia Archer de produção sueca e 2 obuseiros FH-70 britânicos. Além do mais, foi eliminado um sistema de lançamento múltiplo de projetos M142 HIMARS. O agrupamento russo Tresny Centro, no último dia, repeliu 9 contra-ataques da Ucrânia, tendo as forças ucranianas perdido até 440 combatentes, um blindado de combate, uma peça de artilharia propulsada polonesa Krab, um canhão M101 dos Estados Unidos, um canhão antitanque Rapira e outros equipamentos militares. Por sua vez, os meios russos de defesa antiaérea derrubaram nas últimas 24 horas um míssil tático ATACMS, 3 mísseis guiados de grande alcance Neptune, 2 bombas aéreas guiadas Hammer da França, 35 drones e um projeto HIMARS, detalhe do Ministério. Por sua vez, as forças da Ucrânia perderam até 105 soldados na área de responsabilidade do agrupamento de tropas russas Sever Norte, na região de Kharkov. O adversário, além de combatentes, perdeu um blindado de transporte, 2 obuseiros D-20, uma peça de artilharia propulsada Givodzika, entre outras armas. No total, desde o início da operação militar especial, o exército russo destruiu 646 aviões, 283 helicópteros, 32.124 veículos aéreos não tripulados, 579 sistemas de mísseis antiaéreos, 18.338 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.458 lançadores multifoguetes, 15.085 peças de artilharia de campanha e morteiros e 26.401 unidades de veículos militares especiais, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Em vídeo, Netanyahu pede evacuação de civis no Líbano e os Estados Unidos anunciam o envio de mais tropas. O premier israelense Benjamin Netanyahu alertou todos os civis libaneses nesta segunda-feira, 23 de novembro de 2024, para se afastarem do perigo e que poderão voltar para suas casas após a operação terminar. Ao mesmo tempo, Netanyahu anunciou que estava enviando reforços adicionais para o Oriente Médio. Na mensagem, o primeiro-ministro diz: "Tenho uma mensagem para o povo do Líbano. A guerra de Israel não é com vocês, é com o Hezbollah", disse ele depois que os militares israelenses bombardearam mais de 1.300 alvos no norte e no sul do país. "Não deixem o Hezbollah por o Líbano em perigo. Por favor, saiam do caminho do perigo agora", acrescentou, dizendo aos civis que eles podem retornar para suas casas assim que nossa operação terminar. No início do dia de hoje, 23 de novembro de 2024, o Centro de Situações de Emergência do Ministério da Saúde libanês informou que o número de mortos em ataques aéreos israelenses e assentamentos no sul do Líbano aumentou para 274, enquanto 5.000 pessoas ficaram feridas. Também nesta segunda-feira, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que Israel quer arrastar o Oriente Médio para uma guerra total, provocando o Irã a se juntar ao conflito de quase um ano entre Israel e Hezbollah no Líbano. Falando a um grupo de jornalistas após a sua chegada em Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, Pezeshkian afirmou que não quer
ser a causa da instabilidade no Oriente Médio, pois suas consequências seriam irreversíveis, disse ele, segundo a Reuters. Queremos viver em paz, não queremos guerra. É Israel que busca criar esse conflito total. Defenderemos qualquer grupo que esteja defendendo seus direitos e a si mesmo, declarou. O líder também afirmou que eles, os israelenses, estão nos arrastando para um ponto onde não queremos chegar. Não há vencedor na guerra, estamos apenas nos enganando se acreditarmos nisso. Os Estados Unidos enviaram tropas adicionais para o Oriente Médio em meio ao bombardeio no Líbano, informou mais tarde o Pentágono. A defesa norte-americana disse que estava encaminhando um pequeno número de tropas adicionais para a região, depois que unidades foram mobilizadas anteriormente com navios de guerra, caças e sistemas de defesa aérea. À luz do aumento da tensão no Oriente Médio por excesso de cautela, estamos enviando um pequeno número de militares americanos adicionais para aumentar nossas forças que já estão na região, mas por razões de segurança operacional não vou comentar ou fornecer detalhes, afirmou o secretário de imprensa do Pentágono, Pat Ryder, segundo a AP News. A Casa Branca também se posicionou e declarou que o risco de escalada de violência no Oriente Médio é muito possível em meio ao recente aumento de tensões entre Israel e Hezbollah, disse a secretária de imprensa, Karine Jean-Pierre. O embate desta semana é o mais forte entre Israel e as forças do Hezbollah no Líbano, desde a última guerra ocorrida entre os dois em 2006. Caso de uso duplo, fabricante russo de drones de ataque foge do escrutínio ocidental. Uma startup russa, fabricante de drones, lucrou com a crescente demanda por veículos aerotripulados estimulada pela guerra na Ucrânia, vendendo mais de 1.000 drones enquanto trabalhava para evitar sanções ocidentais, de acordo com documentos analisados pelo Defense News. A Integrated Robotics Technology, localizada na República de Bashkortostan, no sudoeste da Rússia, é um exemplo de como as empresas russas mudaram para uma economia de guerra orquestrada por Moscou para processar a invasão da Ucrânia. A IRT não é nomeada em sanções por governos ocidentais, apesar de divulgar sua linha de drone de vigilância e ataques em seus materiais publicitários. Uma mudança marcante de uma estratégia de marketing anteriormente voltada para os mercados agrícolas e de energia. Uma apresentação do governo de Bashkirian, vista pelo Defense News, mostra que somente em 2023 a IRT produziu mais de 1.000 drones. O portfólio da empresa inclui vários tipos de drones chamados kamikaze, aeronaves baratas, descartáveis, equipados com ogivas explosivos que se tornaram a marca registrada das táticas de guerra da Ucrânia. Um operador pode mergulhar em alvos vulneráveis de longe com precisão mortal. O fornecedor também comercializa um conjunto de drones maiores e mais complexos que, segundo ele, podem permanecer no ar por 20 horas e cobrir até 1.600 km, produzindo imagens aéreas de alta qualidade úteis para inspeções de oleodutos de energia, mas também para vigiar o campo de batalha de longe. É provável que inúmeras empresas como a IRT existam espalhadas pela Rússia. O caso ressalta os esforços concentrados do governo para mitigar a eficácia das sanções ocidentais impostas após o ataque à Ucrânia. A campanha, ainda rotulada como uma operação militar especial na linguagem do Kremlin, tem queimado estoques de armas novas e antigas em um ritmo sem precedentes. Com a guerra na Ucrânia em seu terceiro ano, empresas russas como a IRT entraram no centro das atenções das autoridades ocidentais, pois tentam restringir o fluxo de componentes que poderiam ajudar os esforços do presidente russo, Vladimir Putin. Por sua vez, a Rússia tem encontrado novas maneiras de sustentar seu acesso a produtos vitais, voltando para a China, estabelecendo empresas de fachada em terceiros países, como os Emirados Árabes Unidos, Turquia e na Ásia Central, mostram registros comerciais da ONU, informações governamentais.
O site da IRT não menciona explicitamente uma dimensão militar para os seus negócios, cobrando seus drones como ferramentas civis. No entanto, a empresa tem participado de feiras comerciais voltadas para a defesa desde que a guerra na Ucrânia começou em 2022. Como gostam de dizer agora, é de uso duplo. Brincou um comunicado da imprensa de uma feira regional cobrindo a participação da IRT no evento, referindo-se à abordagem ostensivamente agrícola da empresa. A empresa não retornou um e-mail solicitando comentários sobre suas atividades relacionadas à defesa. Uma tecnologia de uso duplo, quando foi desenvolvida originalmente para fins civis, mas tem aplicações significativas relacionadas à guerra, diz Robert Shaw, diretor do Programa de Controle de Exportações na proliferação do James Martin Center for Non-Proliferation Studies, sediado na Califórnia, com um grupo de estudos que estuda controles de armas e sanções. Os drones da IRT parecem se encaixar muito bem nessa definição, disse ele, especialmente os drones kamikaze têm aplicações militares muito claras. Fundada em setembro de 2021, a IRT se descreve em aparições públicas como uma empresa inovadora que espera avançar as habilidades de fabricação de drones domésticos russos. Ela sediou eventos de engenharia aeroespaciais para jogos locais e conta com cerca de 20 funcionários, de acordo com registros públicos. Embora seja uma empresa privada, a Integrated Robotics Technology, IRT, recebeu dinheiro e contratos de entidades governamentais russas. Registros públicos mostram que o governo regional da República do Baskortostão pagou à IRT 8 vezes por serviço de consultoria no início de 2022. O apoio governamental se expandiu desde então por meio de programas para impulsionar a produção doméstica de drones, incluindo planos para construir centros de pesquisa relacionados a drones, plataformas de lançamento e fábricas, todos delineados em reuniões do governo regional em 2023 e 2024. Os planos valem dezenas de bilhões de rublos, de acordo com documentos do governo da República do Baskortostão, ansiosos para promover um campeão local de drones. Os funcionários têm mantido o controle sobre a sorte da empresa. A IRT produziu 1.049 drones de 6 tipos diferentes somente em 2023, de acordo com a apresentação de 15 de janeiro deste ano. Destes, 332 eram de variedades Cult ou Darkwing, comercializados como drones suicidas no catálogo de produtos da empresa. A empresa também construiu 14 drones de vigilância no alcance da variedade IRT 5, centenas de quadriciclos e hexacópteros. Não está claro até que ponto uma empresa individual como a IRT seria afetada pelas sanções ocidentais em escala nacional, porém há indício de que Moscou tem lutado para suplantar algumas partes de suas cadeias de suprimentos com fornecedores locais, principalmente em semicondutores avançados e componentes e ferramentas igualmente especializadas. Dados alfandegários russos vistos pelo Defense News mostram algumas ocasiões em que a IRT importou componentes e peças de drones para uma impressora 3D da China. Empresas ligadas à IRT também podem estar envolvidas na aquisição de componentes em seu nome, dificultando a avaliação da extensão em que a empresa depende de componentes estrangeiros. Por exemplo, a empresa parece ter laços estreitos com fabricantes de equipamentos químicos de laboratório de médio porte. Os esforços de aquisição relacionados à defesa russa estão usando uma ampla gama de países terceiros para contornar as sanções de Xixal. Defense News, ele disse que a aquisição de componentes de impressão 3D é um detalhe notável. Nossa pesquisa sugere que a manufatura aditiva é uma área específica a ser observada, especialmente quando se trata da produção de drones e mísseis. Disse ele, está vinculado a uma empresa química, pode permitir a produção de materiais especializados para a construção de drones ou polímeros para impressão 3D, disse Shaw. A Arábia Saudita conclama a comunidade internacional para pôr fim nos conflitos no Oriente Médio. A Arábia Saudita pediu à comunidade internacional que assuma um papel fundamental e a responsabilidade no fim dos conflitos no Oriente Médio, em conexão com a escalada da situação entre Israel e o Líbano. É o que conclamou nesta segunda-feira o ministro das Relações Exteriores via rede social. O reino da Arábia Saudita está acompanhando com grande preocupação os desenvolvimentos que estão ocorrendo no Líbano e mais uma vez alerta sobre o perigo da escalada de violência da região, bem como as consequências perigosas da escalada para a segurança e estabilidade da região, disse o ministério.
O reino convoca a comunidade internacional e as partes influentes a usarem seu papel e responsabilidade para acabar com os conflitos na região, complementou via comunicado. O Ministério destacou a necessidade de manter a estabilidade no Líbano e respeitar a sua soberania. A situação no Oriente Médio se agravou esta semana quando equipamentos de comunicação, primeiro pager e depois walkie-talkies, explodiram simultaneamente em diferentes partes do Líbano nos dias 17 e 18 de setembro. Como a mídia informou, os dispositivos eram usados principalmente por membros do Hezbollah. As autoridades libanesas atribuíram a responsabilidade pelo incidente a Israel. Tel Aviv não confirmou nem negou o envolvimento. Nos dias que se seguiram, o Hezbollah intensificou seus ataques com foguetes contra Israel e as forças de defesa de Israel aumentaram os bombardeios no território libanês.